Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Hoje, dia de sábado, dia da gente falar um pouco mais sobre macroeconomia e eu vou aproveitar para falar sobre o assunto que mais tem me pedido no momento, o assunto que mais ficou em voga enquanto eu estava viajando, que é exatamente a possibilidade de tributação nos dividendos dentro dos investimentos. Nós vamos ver no vídeo de hoje que isso vai muito além do escopo da Bolsa de Valores. Isso vai impactar na sociedade como um todo, então fiquem com a gente, curtam já o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos, em grupos de WhatsApp, etc, porque esse assunto realmente é muito importante. A gente já começa depois da vinheta. Bom, apenas para todo mundo ficar na mesma página, vários dos candidatos que estão concorrendo à próxima eleição estão se mostrando a favor da tributação de dividendos. E ainda, para quem não sabe, os dividendos nada mais são do que a distribuição para os acionistas do lucro da empresa. Esse lucro da empresa já foi tributado na empresa na forma de imposto de renda à pessoa jurídica e na forma de contribuição social sobre o lucro líquido. Por isso, muitas pessoas dizem que se trataria de uma bitributação. No entanto, se virar lei, claro que seria tributado sim, mesmo que desse margem a essa questão da bitributação. Então, vamos começar aqui vendo uma planilha. Vamos primeiro pegar o escopo da própria Bolsa de Valores para eu falar a minha opinião e depois eu vou mostrar para vocês como isso vai muito além da própria Bolsa de Valores. Então, eu peguei aqui as ações que hoje compõem o Ibovespa, tirei os tickers que tivessem repetidos, como o Bradesco tinha BBDC 3 e 4, a Petrobras tinha Petri 3 e Petri 4 também. Eu fiz uma planilha aqui bem simples mostrando o valor de mercado de cada uma dessas ações. Elas estão em ordem alfabética. Aqui o lucro líquido e aqui a quantidade de dividendos que a empresa pagou exatamente nos últimos 12 meses. E aí a gente tem aqui todas as ações e dessas ações todas a gente tem um valor de mercado de quase 2 trilhões e 800 bilhões de reais. A gente está falando aqui de 2 trilhões e 786 bilhões para um lucro de 150 bilhões de reais na soma de todas essas ações aqui. Isso gerou um dividendo de 87 bilhões de reais, então a gente está falando de um payout médio dividindo a quantidade de dividendo distribuído pelo lucro de 58,36% e um yield médio aí de 3,15% nessas ações. Lembrando que a Bolsa de Valores tem muito mais do que essas 64 ações, ainda tem ações menores do que essas que também podem pagar ou não pagar dividendos. E o mais interessante aqui também é a gente ver que esses valores aqui que a gente colocou podem ser dividendos ou podem ser juros sobre capital próprio. Quando a gente pega aqui 87 bilhões de reais, se a gente imaginar que 60 bilhões ou 65 bilhões são dividendos, e se eles forem tributados, por exemplo, a alíquota de 15%, que é a alíquota hoje do juro sobre capital próprio, a gente vai estar falando de um aumento de arrecadação da base aí de em torno de 10 bilhões de reais exatamente para os cofres da União. Cabe ressaltar também que a União recebe parte desses dividendos e ela vai ser tributada também. Então, por exemplo, a posição que ela tem em Petrobras vai ser tributada também, porque ela vai receber dividendo e ela vai ser tributada. A posição que o governo do estado de Minas tem na CEMIG é a mesma coisa. A posição que a União tem no Banco do Brasil também vai sofrer retenção de imposto. Então, na verdade, esse valor que é retido, ele não é exatamente os 10 bilhões que estão se imaginando. Vai ser um valor menor porque a União detém algumas posições aí, seja a União ou seja pelo BNDES, por exemplo, em várias empresas aí, tá? E as empresas elas têm como reduzir essa carga que elas distribuem de dividendos.
elas podem fazer de diversas formas. Duas mais tradicionais é exatamente a recompra de ações, como a Vale fez agora. Ela instituiu um programa novo de recompra de ações que ela pode comprar até R$1 bilhão em ações. Para quem não sabe, quando a empresa recompra essas ações, ela reduz a quantidade de ações em circulação, reduz a quantidade de ações emitidas por ela. Então, vamos imaginar que uma empresa distribui R$1 de dividendos por ação. Se ela reduz 10% a quantidade de ações, ela no outro ano ela já vai estar distribuindo R$1,10 se o lucro dela ficar igual, porque agora divide por uma quantidade menor de ações. Então é interessante para o acionista essa recompra de ações, porque no futuro ela vai poder distribuir um valor maior. Outra forma também seria a empresa aumentar a quantidade de juros sobre capital próprio, embora os juros sobre capital próprio tenha algumas determinações que você não pode chegar e distribuir tudo como juros sobre capital próprio, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, eu peguei o de Sanepar. Eu peguei exatamente na demonstração financeira de 2017 de Sanepar, lá nas notas explicativas, a parte de imposto de renda. A gente vê aqui, ó, que Sanepar teve um lucro antes do imposto de renda e contribuição social de R$914 milhões em 2017 e de 789 milhões em 2016. O imposto de renda que ela deveria pagar era 228 milhões, além de uma contribuição social sobre o lucro líquido de 82 milhões. Então, quer dizer, ela deveria pagar 310 milhões de impostos. Só que ela distribuiu o juros sobre capital próprio. Então, como os juros sobre capital próprio são tributados pelo acionista, o que a empresa faz? Ela pode deduzir esse valor, ó, benefício da dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. Então, ela deduziu do imposto de renda dela, ó, quase 1/3 desse imposto que ela deveria pagar. Então, ao invés de 310 milhões de reais aqui, ela já deveria pagar a menos 79 milhões mais 28 milhões, que dá em torno de 107 milhões, até um pouco acima desse 1/3. Então, o juros sobre capital próprio serve para a empresa pagar menos imposto de renda, porque o acionista vai estar pagando no final. Se o dividendo vai tributar o acionista da mesma forma, o que as empresas vão fazer? Elas vão começar a pagar mais juros sobre capital próprio e menos dividendo, porque se o acionista já vai ser tributado, imagina o controlador da empresa, o cara que determina qual é a quantidade de dividendo que vai ser distribuída. Ele vai querer ser tributado duas vezes, uma na empresa e uma na pessoa física, ou ele vai querer ser tributado apenas uma vez? Então vai aumentar a quantidade de juros sobre capital próprio. Outra questão importante também a se tratar é a seguinte: a gente consegue ver, por exemplo, aqui que a CEMIG, que é essa outra foto que eu coloco aqui para vocês, ela distribuiu em 2017, a gente descobre isso na demonstração de valor adicionado, ela distribuiu 500 milhões de reais para os acionistas. A gente vê aqui na distribuição de valor adicionado, por incrível que pareça, que ela distribuiu 1.274 milhões como salários e obrigações para os trabalhadores, para os empregados, 1.900 milhões como remuneração de capital de terceiros, juros, aluguéis e etc., são juros da dívida, 1 bilhão para os acionistas e 10,8 bilhões em impostos, taxas e contribuições. Então, quer dizer, o governo, além de ganhar aqui 70% da distribuição do valor adicionado em diversos tipos de impostos, sejam eles federais, estaduais ou municipais, ele ainda quer tributar essa parte aqui, ó, que significa 3,33% do distribuição do valor adicionado. Mas vamos à parte que importa. A gente tem aqui 500 milhões de reais. Vamos imaginar, por exemplo, que esses 500 milhões de reais sejam tributados à alíquota de 15% igual ao juros sobre capital próprio. A gente vai ter aí em torno de 75 milhões de reais de impostos. Em compensação, a gente percebe aqui que 17% das ações de CEMIG estão exatamente na área estadual,
principalmente o governo do estado de Minas Gerais, que tem 17,03%. Para facilitar as contas aí, vamos imaginar que 1/6 do total de dividendos é distribuído exatamente para o governo de Minas Gerais. Então, esse 1/6 daqueles 500 milhões que a gente viu, vai dar aí alguma coisa em torno de 80 a 85 milhões de reais que o governo do estado de Minas recebe hoje. Se ele for tributado à base de 15%, o que vai acontecer? Ao invés do governo do estado de Minas receber 80 a 85 milhões, ele vai receber 12 a 13 milhões a menos, porque vai ser tributado aquela alíquota de 15%. Então, na verdade, ela vai passar a receber de 68 a 72 milhões. Então, essa tributação do dividendo também é uma forma de você transferir dinheiro dos estados que já estão falidos para a União. Quer dizer, você faz com que os estados dependam cada vez mais da União. Quer dizer, os estados que recebiam esse dividendo, eles vão precisar receber agora menos, porque a União vai receber uma parte. E agora vamos para a cereja do bolo, vamos para aquela parte que pode mudar realmente na tua vida e pode impactar muito. Uma coisa que infelizmente nenhuma mídia tem falado, e é uma pena, porque realmente isso é fundamental, principalmente se você for microempresário, pequeno empresário ou apenas tem um MEI. Você tem duas formas de receber rendimentos dentro da tua empresa. Uma delas é o Prolabore, que é exatamente uma forma de salário. Esse salário você paga imposto de renda, você paga outras contribuições, como INSS, por exemplo. E se no final de todo o período ainda sobrar alguma coisa para distribuir, a empresa pode distribuir entre os sócios esses lucros. Então existe uma distribuição de dividendos. E vejam que o nome é o mesmo, também é dividendos. Então, muita gente tem aí defendido essa proposta, pessoas que não investem, que acham que não vai mudar nada na vida delas, e elas não percebem que vai impactar sim, vai impactar naquela pessoa que tem um restaurante, vai impactar naquela pessoa que tem um salão, que tem uma loja de roupa, que tem uma loja de calçado, uma loja de bijuteria, enfim, pode impactar até mesmo naquele camelô que é MEI, por exemplo. Então, é importante a gente estar ciente disso. A distribuição que existe do lucro, tirando o Prolabore para os sócios dessas empresas, também é chamada de dividendo e também vai ser tributada. Só que isso, a mídia, fecha a boca. Ela não fala pra gente, porque ela não quer que a gente saiba. Por isso que eu citei aí algumas vezes que isso vai muito além do escopo da Bolsa de Valores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E enfim, pessoal, muito obrigado aí a todos. Não deixem de nos acompanhar no site www.dicadehoje7.com. Hoje lá na área de membros a gente está trocando as carteiras, então se você é membro Gold, vale a pena ir lá dar uma olhada, ver quais são as novas ações que entraram depois do recálculo. E muito obrigado aí a todos, abraços, bom final de semana e bons investimentos na segunda. Tchau, tchau.